Amém, irmãos? Glória a Jesus. Mateus capítulo 11. Somente do 1 ao 5, amém? Quem achou, diga amém. Oh, glória. Quem está vivo, diga amém. Oh, glória. Eu estarei lendo e a igreja acompanhando, porque a minha Bíblia tem a versão um pouco diferente. Diz assim a palavra do Senhor: terminando de dar instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da região. Ao ouvir falar das obras de Cristo, do cárcere, João mandou seus discípulos perguntar-lhe: Tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus lhes respondeu: Ide contai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os paralíticos andam. Os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Podeis tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus, irmãos, por mais um dia estar fazendo uso dessa tribuna. Eu glorifico a Deus porque é um privilégio e uma honra poder estar na casa do Senhor. A missionária Bárbara foi muito feliz aqui em dizer que às vezes nós não temos a dimensão ou não fazemos a mínima noção do que é estar aqui dentro. Exatamente nesse dia de hoje, teve uma pessoa ou mais que certamente deve ter tropeçado, batido a cabeça e morrido. E não teve a mesma sorte que eu e você tivemos. De certo é, e uma grande verdade, que agora são 20 horas e 29 minutos, nós não temos a mínima noção do que poderia ter acontecido conosco, desde o momento que nós acordamos até este momento. Nós não temos a mínima noção do que Deus fez na nossa vida e de todo o livramento que Ele nos deu nessa noite. Então, só do fato de nós conseguirmos adentrar por aquelas portas, nós deveríamos glorificar e bendizer o nome do Senhor até ficar rouco, sair daqui rouco. Essa é a grande verdade. Mas também é verdade que assim como acontece com você, acontece comigo. Tem dias que nós não temos a dimensão. A pastora Viviane foi muito feliz em pregar aqui ontem, dizer que às vezes, não é que nós somos cegos, a grande verdade é que tem vezes que nós não queremos enxergar, não é porque nós não somos surdos, muitas das vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Mas nessa noite Deus tem uma palavra para essa igreja, e eu quero compartilhar com vocês. E é com grande temor e tremor que eu venho entregar essa palavra. É igual eu recebi uma palavra ali do pastor Michel: entrega tudo. É a grande verdade, a vontade de não entregar nada, né? Mas entrega tudo. Porque, irmãos, é uma grande responsabilidade. E essa palavra que eu vou ministrar essa noite, eu tive noção perfeita, ou exatidão, que ela desceu do céu. Eu senti ela descendo do céu para a minha vida, que jamais um negócio desse ia vir para a minha vida. Então vamos lá, eu acabei de ler o texto para ter uma base daquilo que vai ser pregado nessa noite. Mateus capítulo de número 11, o verso de número 1 ao verso de número 5, que tem como pano de fundo uma prisão e João Batista e Jesus Cristo. Então essa é a base daquilo que eu quero falar nessa noite. Mas, irmãos, preste bastante atenção, porque se tem um ser que tem a convicção e experimentou o poder, a grandeza do reino de Deus,
chama-se Satanás. Isso aqui, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem nessa noite, eu ia fazer questão de enfatizar que é um reino que não tem fim. Reino esse que tem Jesus como rei e como Senhor. Mas Satanás, ele tem a plena convicção, ele experimentou isso na sua própria essência, e ele tem a plena convicção desse reino, que esse reino é um reino que não tem fim, uma vez que ele próprio, fazendo parte desse reino, habitando na região celestial, no céu que eu e você tanto almejamos, conseguiu convencer uma terça parte dos anjos que habitavam naquele lugar, e assentou no seu coração uma rebeldia, a fim de quê? De querer construir um trono próximo de Deus, sendo assim lançado na terra. E o que é interessante, ele é convicto de que a sua derrota é eterna, ele é convicto que o reino de Deus é eterno, mas ele tem e insiste a infelicidade de pensar que os moradores da terra ele pode combater, ele pode minar, ele pode acabar, ele pode vencer. Mas se você for parar para pensar, e hoje é um culto da palavra, se você for estudar o livro do Apocalipse, principalmente o capítulo de número 12, ele é de uma profundidade tão grande, e ele conta 3 fatos, que é histórico e verdadeiro, que marcou o céu e marcou a terra. Nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro de revelação, fala de coisas escatológicas, de coisas que aconteceram e de coisas que vão acontecer, porém tudo isso de uma forma metafórica. Então nós iremos entender aqui, se você for ler o capítulo de número 12, a única possibilidade de interpretar esse capítulo é só pela revelação do Espírito Santo. Não existe outra possibilidade, não existe exegese para interpretar o capítulo número 12. Mas pela revelação você consegue entender que ele fala de uma mulher que era vestida do sol e pisava na lua, e estava sofrendo a dor do parto para dar uma luz a um filho que ia vencer o reino, que ia vencer esse dragão, que ia ser o Cristo. Então já nós entendemos aqui, e depois que ele nasce, ele é levado pelo deserto junto com sua mãe. Então nós já entendemos aqui que João, ele está tendo uma visão do céu, de Jesus falando, contando a história de Maria, no qual quando deu a luz, todo Herodes, o rei Herodes, que era o rei da ocasião aqui, que reinava no tempo que João Batista estava preso, queria matar todas as crianças, porque ele não sabia quem era o Cristo, então ele queria matar. Sabendo assim, chegando a revelação, todos nós sabemos que José e Maria fugiu para o deserto. E ele conta também o livro do Apocalipse, esse capítulo de número 12, conta também da terça parte, que desceu com Satanás, e ele sabe, e ele vai, e o interessante é que do verso 10 até o verso de número 12, ele vai ressaltar a grandeza de Deus, a grandeza do reino de Deus, e a ira de Satanás contra os que ficaram na terra, porque João, ele é bem categórico, ele é muito claro em dizer que Satanás foi, que o diabo, o dragão, chamado diabo e Satanás, foi lançado na terra junto com a sua terça parte, com grande ira sobre o mar e sobre a terra. Por quê? Sabe por que a ira do Satanás contra a nossa vida? Porque nunca é sobre mim e nunca é sobre você, é sobre Satanás e sobre Deus. E a ira dele contra a minha vida e a sua vida, ele sabe que pouco tempo lhe resta. O tempo dele está próximo. E aí nós temos que ter um despertamento. Nós precisamos acordar isso. Nós precisamos acordar para isso. Se o tempo de Satanás está próximo, se ele tem pouco tempo, e nós? Porque se ele tem pouco tempo, nós temos menos ainda, porque antes dele ser aniquilado, nós vamos subir.
Nós estamos achando por ele ser um ser eterno, ou viver uma eternidade, porque ele viveu mais de 3.000 anos, nós estamos achando que ele vai ser eterno, e nós também. Nós vamos viver a eternidade no céu, mas nós não somos eternos. Então o meu tempo e o seu tempo, ele é curto. Então nós não temos tempo de ficar com blá 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 e demagogia, e adorando a Deus, servindo a Deus da forma que a gente quer e na forma que a gente acha que deve ser. Então a grande verdade, irmãos, que Satanás, ele o quê? Ele sabe, não engane contra isso. Olha só, isso aqui é muito importante. E essa palavra veio na minha mente. Eu falei, Deus, mas eu preciso introduzir isso falando de Satanás. Sabe por causa de quê? Um exército, quando ele vai para a guerra, quando ele senta à mesa com seus generais, a primeira pauta da sua estratégia é saber como que o inimigo vai pelejar, quais as armas que os inimigos têm, qual o poder bélico do inimigo. Por que a Rússia atacou a Ucrânia? Porque ela sabe que o presidente da Ucrânia desarmou todo cidadão da Ucrânia, ficando assim fragilizada, e por ele ter um poder bélico muito grande, falou, eu posso ir que eu vou vencer essa guerra. Então nós sempre precisamos saber de uma coisa e ter a convicção que Satanás sabe muito bem, irmãos, sabe muito bem que contra o reino ele já perdeu, ele não tem jeito, contra Deus ele não tem jeito, mas ele tem a falsa, ele tem a péssima ideia de pensar que a mim e a você ele pode destruir. Mas como assim, Satanás? Pensa, lógico que pensa. Olha o que ele fez com Jó. Como é que um ser que é irracional tem a capacidade de dizer isso? Ué, mas tem razão, serve mesmo, tem tudo na vida. Então isso significa que ele pensa, que ele maquina, que ele tem estratégia. Só que passado 3.000 anos aproximadamente, surge no deserto um homem que alimentava de mel silvestre e gafanhoto, no deserto, pregando a palavra e anunciando esse reino, um momento, ou talvez num momento, ou numa época, que ninguém mais, as pessoas esperavam, mas por tempo, imagina, se passa um ano, a gente esquece do que a gente passou, falou lá atrás, a gente esquece do que a gente viveu, imagina passando 4 gerações aproximadamente, então eles já não tinham mais noção, eles esperavam por um Messias, mas aquilo que estava tendo falado, ele já não se lembrava mais. Mas por ser sedento, por ansiar, por ouvir ou pela espera do Messias, aparece um homem no deserto pregando a palavra de Deus e preparando o caminho para o Senhor. Aí já começa, aí eles começam a perguntar, porque começa a vir a memória. Por isso que Jeremias vem e fala assim, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. E quando ele se depara com João Batista, o que vem na mente deles? Olha, o Elias sendo ressuscitado. Ao Elias, nossa, é um dos profetas. Aí João Batista, ele vai dizer o seguinte, olha só, eu não sou nenhum deles, mas pela ânsia, pela busca da salvação, da redenção, se tem uma coisa que a igreja tem que buscar incessantemente, se tem uma coisa que a igreja que tem que ser ânsia, ela pela redenção da sua vida, é pela remissão da sua vida, é pela busca de Deus. Glória, aleluia. João Batista vai, isso aqui é tão interessante, eu sou a voz do que clama. Interessante, João Batista ele está dizendo, pastor, presta atenção nisso aqui, eu sou a voz do que clama, ou seja, eu não sou a voz que clama, eu sou a voz do que clama. Quem está clamando não sou eu não, eu sou apenas uma voz, quem está clamando é Ele. E sabe o que é interessante? Virou, pastor Johnny, você prega? E eu prego mesmo. Eu prego, sou usado. Tem um monte de gente, vai começar, isso aqui vai doer um pouquinho, mas tem um monte de gente que está pensando porque prega, está achando que é alguma coisa. Está assim de gente que está achando porque canta é alguma coisa. Está assim de gente, isso pega até em nós, porque lidera alguma coisa, porque pastoreia alguma coisa, está achando que é alguma coisa. E João Batista
Batista, aleluia. Isso aqui nós tínhamos que ter unção de João Batista, nós tínhamos que ter a capacidade de perceber o que nós somos, para que viemos e no que temos que fazer. João Batista, ele se conhecia, ele sabia da sua vida e ele sabia o que fazer. Meu amigo, eu sou apenas uma voz, quem está clamando é ele. E outra, arrepende, porque está próximo. Está chegando. Glória, glória a Deus. Está chegando. Está chegando. E sabe o que é o engraçado? O teor da pregação de João Batista era apenas um: o reino está próximo, arrependei-vos. Eu vos batizo com água, mas após virá um, que eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Esse sim tem a pá e tirará a sua eira. Esse vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Tem 10 anos de crente eu já vi a igreja mudar o teor da mensagem milhares e milhares de vezes. E que nessa noite nós viemos sair daqui dizendo o seguinte: que Deus venha estar vendo eu e você aqui, mas já vendo cear com Ele lá nas regiões celestiais. Que é semana de Santa Ceia, não significa que eu tomo Santa Ceia aqui, que eu vou tomar Santa Ceia lá. Eu preciso saber de uma coisa: ter um coração arrependido, ter um coração voltado para Deus, ter um coração disposto. Eu vou cear aqui e vou cear lá também. Glória a Jesus, aleluia. Meu Deus. Porque a grande verdade, ele não muda o teor da sua mensagem. E quando chega no capítulo de número 11, por ele não mudar o teor da sua mensagem, Herodes entendeu o seguinte, olhando para aquele homem, falou assim: quem é esse salafrão, quem é esse boca de falar que tem um reino maior do que o meu? O reino aqui é meu e não tem reino maior que meu. Pronto. Meteu o pau no Herodes, demole, mas cá para nós. Tá assim de gente, a minha igreja é a maior do Brasil. Eu pertenço à maior igreja do Brasil. Eu estou na maior igreja do Brasil. Aí João Batista vem preparando o caminho, dizendo o seguinte: olha só, eu vim aqui preparar o caminho para um reino que será maior do que todos os reinos. Eu vim aqui preparar o caminho para um rei que será maior do que todos os reis. Eu vim aqui preparar o caminho para um Senhor que será maior do que todos os senhores. Por conta disso, o que acontece com ele? Vai preso. E sabe o que eu acho interessante? Que João Batista vai preso, depois de ser batizado, depois de batizar Jesus fazendo a obra, ensinando, falando do mesmo reino. Jesus não fez nada para João Batista, não fez nada para João Batista, fez nada para interferir. João Batista vai preso. E o interessante é que João Batista, ele sabia que ele estava preso, mas ele ia ser decapitado. Ele sabia que ele estava preso, mas não sabia que ia ser decapitado. Ou seja, enquanto ele está preso, ele está pensando que está tranquilo, mas eu vou ser decapitado, mas não sei que vou ser decapitado. E é o que eu acho interessante, irmãos, ele manda ir ter com Jesus. Ele pega os seus discípulos que estavam soltos ainda e manda ter com Jesus. Aí eu acho muito legal, Jesus responde para ele. Só que Lucas, ele é tão legal que no capítulo número 7, quando ele chega assim para Jesus: Senhor Jesus, João Batista, aquele que te serve, está mandando perguntar se o Senhor é o mesmo ou a gente deve esperar outro. Jesus não responde nada não. E a Bíblia vai dizer que Lucas, ele faz questão de pesquisar tudo e escrever exatamente da forma que aconteceu. Então Jesus não responde nada não. Ele só pega aqueles dois e fala: espera aí, fica olhando. Aí vem o cego, enxerga.
Aí vinha o paralítico, anda. Aí vinha o surdo, ouve. Aí vinha o outro coxo, anda. Aí vinha o evangelho, olha só, é chegada boas novas, o reino de Deus é chegada a vós. Aí sabe qual que ele responde? Olha só, tá vendo tudo que vocês viram aí? Agora volta lá e fala para João Batista que eu ainda sou o mesmo, que eu ainda faço milagre, que eu ainda curo, que eu ainda faço a obra, que eu ainda levanto, que eu ainda levo para o céu. Eu não interferi em você de ser preso, mas eu ainda sou o mesmo. Aleluia, Deus. Glória. Oh, aleluia, Senhor. Porque é fácil, irmãos. João Batista talvez não estava duvidando de Jesus. Ele só queria saber se estava no propósito. Porque ele sabe, eu estou preso, a chance de eu ser liberto, ela é mínima. Ainda mais que ele ia ser decapitado. Então, Senhor, eu preciso saber se eu cumpri direitinho o propósito para qual eu fui chamado. Aí Jesus, ele vira e fala assim para ele: olha só, essas são as minhas palavras. Você não só cumpriu o chamado, como eu vou mandar você, aleluia, eu vou mandar a mensagem para você saber que você não só preparou o caminho, como o reino já está sendo evidenciado, como que vidas já estão sendo transformadas. E aí João Batista fica alegre. Só que eu acho interessante, irmão, isso é no caso de João Batista. Prisão te impede de você fazer praticamente tudo, não é verdade? Somente as suas necessidades fisiológicas que você pode fazer. O resto te tira o direito de ir e vir, não é isso? Então significa que João Batista estava parado, não é? E João Batista estava parado, mas ele queria saber se ele tinha cumprido o propósito. Só que está assim de gente, irmãos, que está parado fora do propósito e está indo querendo saber por que Jesus não está fazendo nada. Está assim de gente parado fora do propósito e virando para assim: ô Jesus, você não batiza mais no Espírito Santo? Ô Jesus, você não faz milagre mais? Ô Jesus, eu não estou vendo salvação não. Aí Jesus, sabe qual a resposta que ele ia dar? Deixa eu te dizer uma coisa, não significa porque você está parado, eu também estou parado. Eu não paro, eu sou o mesmo, eu ainda continuo fazendo a obra. É você que está fora do propósito. Enquanto tiver ficar fora do propósito, eu fico parado. Aleluia, é tempo mesmo da igreja se levantar, é tempo da igreja reagir, é tempo, porque nós, assim como Satanás não tem mais tempo, eu e você também não temos mais tempo. Então é tempo de nos levantarmos, é tempo de, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fazer como João Batista. Minha oração, Senhor, não é que o Senhor abra as portas, não é que o Senhor, aleluia, me dá as coisas, não. A minha oração me mostra o propósito, me ensina o propósito, me coloca dentro do propósito. Eu preciso estar no centro da tua vontade. Meu Pai, aleluia. Glória, glória. Eu cresci no evangelho, irmãos. As coisas aconteceram na minha vida secular antes de eu ir para o evangelho. Eu cresci no evangelho, eu aprendi o evangelho com o pastor William a só orar pelas coisas espirituais. Tanto é que a minha esposa está ali, não deixa eu mentir. Eu vou fazer 15 anos de casado, a minha filha vai fazer 1 ano amanhã. Então demorou 14 anos para a gente ter um filho, uma filha por sinal, e bonita, dos olhos azul ainda, azul, verde. Aí os outros ficam perguntando: esse puxou esses olhos de quem? Falei: minha filha, pergunta para Deus, ué. Pergunta para mim não, ué. Ué. Foi Deus que deu, gente. Só que a Flávia sempre virava: isso aqui é segredo de Estado. Vamos orar para Deus na nossa filha. O que eu virava para ela? Falar: não. Orar para quê, pai? Se Deus não está vendo, ele é cego, não está vendo nós que não tem filho aqui, não? Deus não é cego, não. Eu quero orar para mim ser crente, para mim cumprir aquilo que Deus me chamou. Eu preciso orar para ter discernimento, aonde eu devo botar o pé, onde eu não devo botar o pé. Eu preciso orar para saber se eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu preciso orar para fazer aquilo que eu fui chamado para ser. Eu preciso orar para me tornar aquilo que o Senhor quer que eu me torne.
Porque a Bíblia vai dizer que o homem vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar a alva do dia. É isso que tem que ser a minha e a sua preocupação. Se eu estou no caminho, a Bíblia vai dizer que assim como tem um vaso de honra, tem um vaso de desonra. Então é isso que eu tenho que orar a Deus para me pedir: Senhor, ache em mim um vaso de honra na tua casa. Porque se você tem medo, isso aqui é forte. Se eu e você temos medo de morrer, é porque nós sabemos que nós não estamos no propósito. E Deus conhece a minha natureza humana e a sua natureza humana. Deus conhece a minha fraqueza e a sua fraqueza. Deus conhece a minha ruindade e a sua ruindade. Deus conhece, Deus sabe que nós somos lixo. Lá na cruz Ele está dizendo assim: eu tomei o lugar de Barrabás por amor a você. E aí Ele vira para Maria e fala assim: olha só, agora cuida deles que eles serão seu filho. Ele vira para João e fala assim: cuida dela que agora é sua mãe. Aí Jesus olhou e falou assim: nunca, vocês não merecem. Jesus fala assim: é por amor a vocês, é por amor à igreja, nunca foi por merecimento. Então a minha ruindade e a sua ruindade Deus sabe, a minha preguiça e a sua preguiça Deus conhece. Então Deus conhece. Então a gente tem que parar de ficar falando para Deus aquilo que Ele sabe. Eu vim aqui pregar nessa noite com um conselho que a minha esposa me deu ontem. Foi: Guilherme, hoje eu fui para essa oração para ser sincera com Deus. Eu falei assim: Deus, eu estou indo para esse culto hoje, mas eu estou sendo sincero para o Senhor. Eu não valo nada, eu não presto para nada. O Senhor fala que eu vou pregar, mas o Senhor, meu Deus, me dá graça para entregar essa palavra nessa noite, porque eu não quero ser um crente xoxo. Meu Deus! Oh, aleluia! Glória! Glória, meu Deus! Aleluia! Aprenda. Você é um João Batista. Você ainda, aleluia, não acabou. E aprenda uma coisa, o que eu vou falar, isso aqui é Bíblia. Jesus, Ele manda Marcos escrever no capítulo número 16: eu estou parando, mas vocês têm obrigação de dar continuidade. Fique de pé comigo nessa noite.